Tá, você quer ser vereador, então me diga uma proposta sua. Aí eu não tenho. Nós somos o Vem Cá Podcast e hoje a gente inicia um novo quadro para falar sobre os negócios de sucesso daqui de Passo Fundo. Eu sou a Poli, comigo tem minha dupla. Eu sou a Renata. E hoje a gente vai conversar com um cara que eu particularmente acho muito legal, admiro muito a trajetória dele. Conosco hoje está o Vitor. Bem-vindo, Vitor. Vitor da Vox to You. Muito obrigado, meninas. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Tá tranquilo? Tô Tá de boa? tranquilo e favorável. Oratória é tua praia, né? Se eu não fazer uma boa propaganda, quem fará, né? Quem fará, né? Vitor, conte pra gente um pouquinho como é que começou toda essa história da Vox. Show! tua vida, Na né? minha vida, pelo menos, né? Bom, na verdade foi meio que uma loucura e eu acho que os grandes negócios geralmente começam com uma grande loucura. Eu não conhecia a Vox de fato, o que era a Vox to You. A Vox to You é a maior rede de oratória da América Latina hoje. São mais de 200 unidades em toda a América Latina e 80 mil vidas transformadas pelo poder da oratória. Então eu não conhecia, quando eu cheguei, tive o primeiro contato em sala de aula, eu vi as pessoas se comunicando, eu vi um cara chamado César subindo no caixote, que é um momento que a gente tem, e dizendo, olha, eu tenho 65 anos e eu nunca falei em público e isso pra mim é transformador. Eu vi essa resposta dele e eu disse, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero transformar as pessoas através da comunicação. Então assim começou a minha trajetória com a Vox. Eu conheci as pessoas tendo uma experiência de transformação e eu resolvi empreender através da Vox, transformando a vida das pessoas. Então, de maneira resumida, essa é a minha história com a Vox. Propósito. Com A um Vox tem propósito de transformação. Isso aí. Legal, né? Eu sei dessa história. Eu contei pra Renata, mas eu quero saber de ti. O que significa 33 minutos? 33 minutos. Bom, na verdade a Vox ela tem um CEO, ele se chama Luiz Câmara, e eu fui para Ribeirão Preto participar da jornada dos franqueados, e eu disse, eu preciso conversar com esse cara. Não sei como, sou um desconhecido, não tenho nenhuma referência para chegar até ele, mas vou ter que dar um jeito. Comecei a seguir ele no Instagram, stalkear ele, e ele contou a história dele com o Eike Batista. Ele falou que quando ele pediu uma oportunidade pro Eike Batista, ele pediu 33 minutos através de um e-mail, e ele decidiu dar esses 33 minutos pro Luiz Câmara. E eu pensei assim, eu vou ter que usar isso em algum momento. Chegamos numa das unidades lá, quem estava lá? O Luiz Câmara. Cheio de gente ao redor dele, um cara famoso, né? E eu vi a oportunidade, eu cheguei pra ele, olhei no grão do botão dos olhos dele, e eu falei assim, Luiz, quando que você tem 33 minutos pra mim? Ele, no momento, travou, porque eu creio que ele deve ter lembrado, né? Gerou esse impacto emocional nele, e ele disse, amanhã. E eu disse, então amanhã. Ele olhou pra secretária e falou assim, você leva ele lá amanhã? Ela falou, levo. Saí desse encontro, liguei pra minha esposa e falei assim, amor, eu consegui 33 minutos com o Luiz, mas eu não sei o que eu vou falar com ele. E ela disse, você é maluco, vamos dar um jeito da gente resolver. Então, no outro dia, eu de fato fui até o escritório dele conversar, e foi aí que nasceu a Vox to You Passo Fundo na minha gestão. Foi através desse pedido por 33 minutos que impactou a vida dele e, de fato, transformou a minha também. Que legal, Esses que 33 história, minutos. né? E ali, ó, o olho também, né? De tu estudar o cara, Sim. chegar preparado. Por mais que tu tava despreparado, mas tu já tinha um golpe ali. Eu precisava do momento, depois a gente ia desenrolar no tete a tete, a gente desenrola. Já tinha vontade, né? Já sabia o que Já tinha queria vontade. pedir pra ele, né? Ia desenrolar na oratória. E nesse encontro você já sabia que ia ter uma franquia ou como você chegou nesse encontro? Não, na verdade eu não sabia que eu teria uma franquia, tá? Eu cheguei para uma conversa com ele e ele me disse assim, olha, eu topo ter essa conversa contigo, mas cuidado, porque geralmente depois dessas reuniões eu torno muita gente sócia. E eu disse, olha, eu tô buscando isso, na verdade. Então a gente sentou, ele me apresentou todo o plano de negócios e a gente, de fato, então decidiu caminhar juntos com a Vox to You Passo Fundo. Mas não era a ideia inicial abrir a Vox, digamos, dessa forma. Era uma conversa despretensiosa. Era só pra ter uma afinidade ali, pra ter um Isso, network. só pra ter um network com ele. Ganhou uma filial, toma. Toma, era Olha isso que só, tu queria? É isso aí. Toma. E o que tu já conseguiu através da oratória? Como é que a oratória já impactou a tua vida, além de conseguir a Vox?
Show. Bom, a oratória, na verdade, ela faz parte da minha vida desde muito cedo, tá? Eu tenho contato com o público através da igreja, obviamente, desde os meus 15 anos que eu pego um microfone na mão. No início, como toda e qualquer pessoa, o microfone era o meu maior inimigo. Mas com o tempo a gente vai se acostumando com ele e vai entendendo. Então hoje a oratória abriu portas profissionais, portas de realização pessoal. Então a pessoa que não se comunica bem hoje, ela não chega a lugar nenhum. Se você for olhar todos os cargos de sucesso, ou todas as pessoas de sucesso, elas têm uma boa oratória. A pessoa que não se comunica, ela não chega a lugar nenhum, basicamente. Então, o que eu conquistei com a oratória é basicamente tudo que eu tenho, todo o networking que eu tenho foi através de uma boa oratória. Então, basicamente é isso que eu conquistei. A oratória, ela é só saber se comunicar com as palavras, ter palavra diferente, ou também a linguagem corporal? O que eu posso entender como oratória? Show, boa pergunta. Na verdade, vamos desmistificar um pouco o que é oratória. As pessoas pensam que oratória é falar em público. Errado. Oratória não é falar em público. Oratória é você saber expressar o que você quer dizer. Às vezes você tem um conhecimento técnico extraordinário, mas quando você abre a boca, ninguém entende o que você fala. Você usa muitos termos técnicos, você abre 5 abas e não termina nenhuma. Então isso é falta de oratória. 75% dos problemas dentro de uma empresa hoje é falta de comunicação. Falta de comunicação é oratória. Então a oratória está intrínseca no nosso dia a dia. Tudo basicamente é oratória. Foi feito um estudo em diversas universidades do mundo, inclusive em Harvard, e foi constatado que falar em público é o segundo maior medo do mundo. Só fica para trás do medo da morte. E para algumas pessoas, falar em público é pior do que se elas tivessem morrido ou o medo da morte. Mas eu também vou desmistificar um pouquinho isso. As pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. Essa é a diferença. Falar, todo mundo fala. Agora, e se eu falhar? E se der errado? E se eu esquecer? E se eu não conseguir lembrar? Esse é o medo de fato que as pessoas têm. A gente tem um ego muito grande. A gente tem medo que as pessoas nos critiquem. É por isso que hoje os profissionais ligam uma câmera para gravar um vídeo pro Stories e eles desistem. O medo da rejeição, o medo do julgamento. O que vão pensar? Tô falando errado. Tal cenário, a luz tá errada. Mas se você não começar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então as pessoas têm um grande ditado que é: tá com medo, vai com medo mesmo. Só que talvez vocês também já tiveram uma experiência de ir com medo e o medo se transformar em um trauma. E aí fica pior ainda. Então eu mudei um pouquinho essa frase. Tá com medo? Se prepara. Porque é a preparação que vai fazer você vencer o medo. Então tá com medo de falar em público? Se prepara. Buscar mais conteúdo, planejar, organizar as tuas ideias para que você tenha um início, um meio e um fim em todas as tuas falas, porque hoje as pessoas elas começam num lugar, vão para outro e ninguém entende nada, na cabeça delas tá maravilhoso, quando sai para fora tá uma baboseira total. Então a gente precisa organizar as nossas ideias, precisamos nos preparar e na verdade isso aí vai muito além da oratória. Qualquer área da nossa vida, se tá com medo, tá com algum déficit, se prepara. Porque a preparação é a mãe de todo aprendizado. Então, acho que é isso a oratória. E dá uma estudada. E dá uma estudada. Dá uma É estudada. verdade, não abre a boca e sai. Meu nome é quinta série. Isso aí. E lá na Vox, tudo isso a gente consegue ter a preparação? Pre- Eu vou aprender. O que eu faço se eu falhar? Na eu verdade, o que acontece? A oratória e qualquer aprendizado técnico na nossa vida, ela vem através da prática. Por isso que hoje a Vox, o método Vox, ele é 100% prático. Você não vai ir lá na Vox e sentar e ouvir um professor, por isso não vai gerar transformação nenhuma em você. Você vai lá para praticar. Então, nós praticamos diariamente, praticamos semanalmente, e é a prática que vai desenvolver a tua oratória. E a oratória tem a ver com PNL, tem a ver com rapport, que é se conectar com as pessoas, tem a ver com storytelling. Então, são todos termos bem técnicos, mas que compõem a oratória. Então, você tem que saber contar histórias, você tem que saber se conectar com as pessoas, porque, sinceramente, é tudo sobre pessoas. Negócios é sobre pessoas. Família é pessoas, tudo do nosso dia a dia é pessoas. Se eu não saber me conectar com elas, eu vou ser uma pessoa vazia. Ou vou ser uma pessoa que as pessoas não querem estar perto. Eu preciso ser alguém que as pessoas têm prazer de estar comigo. E eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Ih,
Vocês olha aí. sabem... Que medo. Pode isso, produção. Peraí, pode... a produção autorizou, vai. Eu vou inverter agora. Vocês sabem quantos segundos nós demoramos pra causar uma boa primeira impressão? 3. Eu ia dizer 3. 3. É. Olha, neurologicamente, a gente demora 30 segundos pra causar uma boa primeira impressão. E essa boa primeira impressão, ela tá baseada em 3 coisas. Minha presença, minha atitude e como eu faço as pessoas se sentirem. Basicamente isso. Quando eu conheço alguém, eu olho a presença da pessoa, meu cérebro faz uma varredura nela, como eu tô me comportando e como eu faço você se sentirem. As pessoas, elas têm dificuldade de lembrar de fatos, mas elas lembram de sentimentos. Então, se eu fizer vocês se sentirem bem, vocês vão lembrar de mim. Só que isso é uma via de mão dupla. Se eu fizer vocês se sentirem mal, vocês vão se lembrar de mim negativamente. Agora, se eu fizer vocês se sentirem bem, vocês vão lembrar de mim positivamente. Então, sempre que eu tô conversando com alguém, palestrando, eu procuro pensar como eu tenho feito as pessoas se sentirem. Eles estão se sentindo bem me ouvindo? Então eu tô fazendo o meu papel certo. Agora, se eu não tô engajando, é aquele famoso discurso do Martin Luther King, I have a dream. Vocês já viram esse discurso? Se você for estudar e ver história, na verdade é um discurso que surgiu da cabeça dele ali na hora. Ele tinha um discurso preparado, mas ele viu que o povo não estava se engajando. Então ele deixou o discurso de lado e improvisou ali na hora. Isso é oratória. Você saber se conectar com o teu público, saber se eles estão gostando, se não estão gostando, é careta, é um monte de coisa. Então é isso que vai gerar de fato engajamento. O improviso também é importante, O né? improviso é extremamente importante. Tu já teve alguma situação que teve que improvisar? Além de um podcast? Todo dia. Todo dia a gente Todo dia tem eu que improviso um improvisar. pouquinho. Nossa, todo dia a gente tem que improvisar e não há tempo pra se preparar quando você já deveria estar pronto. Uia, mas tu tá soltando cada corte aqui, né? Então a gente precisa estar constantemente nos preparando. Lendo, estudando e treinando, A praticando. vida do empreendedor tem muito do improviso, É um né? improviso. Hoje tudo é feito pro empreendedor só... E a nível de comunicação também, a pessoa que se comunica bem, ela consegue conversar com várias pessoas de várias classes sociais. Ela pode de Exato. manhã estar na obra, né? Que é um povo um pouquinho mais simples, né? mais duro, e palestrando à noite na universidade, né? Sim. E todo mundo conseguiu ser ouvido. Acho que é um pouco disso também, né? Tu sabe que eu atendo muito donos de empresa hoje que tem dificuldade de fato de se comunicar com o cara do chão da obra lá e o diretor. Então a gente tem que sim saber se comunicar com os dois, ter uma linguagem simples que todo mundo entenda. Eu acho que você tem que... O teu conhecimento tem que ser tão fácil que uma criança entenda. Então, se você não consegue explicar para uma criança, tu ainda não dominou o suficiente. Tu tem que se preparar mais e quando uma criança entender, bom, agora quando eu falar, qualquer um vai entender. Aí sim, numa reunião, eu posso desmanchar termos técnicos, porque são pessoas preparadas. Agora não adianta você sair conversando com todo mundo sobre rapport, storytelling, feitiçaria, que as pessoas ficam assim, o que tu tá falando? Pra mim pode ser algo normal, pra vocês pode ser algo normal, mas eu tenho que ter uma linguagem simples, né? Eu acho que isso que engaja. E no início, quando tu entrou na Vox, tu recebeu a Vox nas suas mãos, teve alguma coisa muito inesperada que de fato o improviso foi importante, uma situação que saiu do teu controle como empreendedor? Olha, como empreendedor, de fato, sim, eu acho que todos os dias a gente enfrenta uma situação. Mas, em sala de aula, todo momento a gente surge situações inusitadas. Porque a gente atende diversos tipos de alunos com diversos perfis. Então tem um perfil mais desafiador, tem o perfil que tá ali pra aprender, tem o cara que nem queria estar muito ali, só foi porque a esposa se inscreveu e ele quer estar junto. Então, todo momento, quando a gente trabalha com seres humanos, são situações inusitadas. Às vezes a pessoa pergunta um termo técnico que eu não domino. E daí, como é que eu vou sair dessa saia justa? Aí eu tenho que dizer, não, vamos aprender junto então agora. Se talvez eu não sei, mas a gente pode aprender junto. Então, quando a gente tá em sala de aula, é uma caixinha de surpresa. Porque cada dia um aluno traz uma dificuldade, algo diferente, e a gente tem que saber apaziguar a situação ali como um todo, né? E qual perfil desse te desafia mais? Que tu fica amedrontado com a pessoa? Desse perfil de aluno? É o sabichão? É quem? Tu sabe que eu vou te responder isso de uma outra forma. O nível de aprendizado de um aluno desafiador é muito maior do que o aluno que fica quietinho. O aluno que fica quieto, não é que ele não está aprendendo, mas ele poderia estar questionando muito mais, porque é o questionamento que vai levar ao aprendizado. Então, um aluno que ele questiona, às vezes ele não está questionando porque ele é mau, porque ele quer me desafiar,
mas porque ele não tá entendendo mesmo. Então, o questionamento dele vai ajudar a dúvida de todos os demais colegas. Então, o que eu mais gosto, óbvio que é desafiador, é o aluno que questiona. Mas é o que vai gerar o maior aprendizado. Então, é uma via de mão dupla ali. Mas o aluno desafiador, dependendo do dia, testa a paciência. complicado. É Nota complicado. 0 pra ti. Nota 0 pro aluno, com certeza. E aí, pra cada perfil, tem algo, digamos, personalizado, algum processo de aprendizado diferente ali? Ah, eu fiz uma seleção e tu se encaixa nesse padrão, nesse pacote, digamos. Sim, hoje quando o aluno chega na Vox, a gente faz, na verdade, uma entrevista com esse aluno, porque nós temos mais de 8 treinamentos hoje. Então eu preciso entender se o que eu vou te oferecer realmente vai te atender. Não adianta eu te vender um curso ou vender um treinamento e você sair falando mal de mim. Então eu prefiro que a gente entregue algo que não vai ser tão financeiramente bom para a empresa, mas que vai te dar o resultado e você vai virar a minha maior referência. Então sim, a gente tem vários perfis, tem individual, tem turma, tem para empresários, tem para comercial, tem para atendimento ao público, que precisa muito hoje, as pessoas não sabem atender o público. Então a gente tem diversos treinamentos para diversos perfis, tudo depende da necessidade do aluno. Atendimento ao público é um complicado, negócio, né? é Não, complicado. meu Que Deus do céu. Pra mim, ou me ganha como cliente, ou me perde como cliente no atendimento. Eu acho que todos nós já compramos uma coisa só porque o cara nos atendeu bem. Sim. E já Ou ao deixamos de contrário, isso aí. comprar algo que a gente foi lá pra comprar e também nem quer. Sim. E tu sabe que Desanima, a né? gente ama comprar, mas odeia o que nos vendam, né? É por isso que a gente chega na loja e diz, não, vou só dar uma olhadinha. Mas a nossa cabeça eu já tô pronto pra comprar. Mas eu só não quero que alguém fique ali me azucrinando, né? Então a gente precisa entender isso também, porque todo mundo vende. Isso é praxe, né? Eu vendo, vocês vendem, cada um vende a sua imagem, o seu produto. Então poderíamos falar horas sobre vendas aqui, porque todo mundo vende, né? E falando em venda, falar em público ou falar bem pode ser um negócio? De alguma forma? Não ajudar no teu negócio, mas ser um negócio. Com certeza, falar em público é um negócio de fato. Na verdade, ele pode impulsionar o teu negócio, porque o grande desafio hoje dos profissionais, querendo ou não, tem sido se posicionar no digital. O digital tem sido uma dor extremamente grande, principalmente por uma geração que não teve criação, contato com o digital. Então hoje a gente tem médicos, advogados, que os caras são gênios, crânios, dominam o seu mercado. Mas, como eu falei, liga a câmera, o cara some. Então, pode se tornar um negócio, sim, tanto pro que você já faz, como um novo negócio de fato. Hoje tem crescido muito o mercado de mentorias, o mercado de cursos online, treinamentos digitais. Então, a oratória, você nunca vai estar desamparado. Seja no físico quanto no digital, ela vai te dar opções do que você trabalhar. E além do profissional, o pessoal, né? Porque vai conversar em casa, às Não. vezes tu não sabe se comunicar direito, começa um BO do nada, né? Tu sabe que a gente já matriculou, o pai matriculando o filho, porque o filho não conversava dentro de casa. Olha. E no dia da formatura, esse pai, ele chorava que nem uma criança. E ele disse pra nós, vocês entregaram um filho que eu não conhecia. Porque, de fato, a oratória é você saber expressar o que tá dentro de você. Às vezes, tu tem um pensamento tão acelerado, ou tem tanta coisa dentro de ti que quando tu abre a boca, tu não consegue expressar. E aí você guarda. Então, principalmente na fase da adolescência, a gente é um pouco mais retraído. Então, esse case de sucesso foi, de fato, uma transformação e foi peculiar. O pai matriculando o filho para o filho conversar dentro de casa. Tem casal que vai junto também? Ah, tem. Tem casal que vai junto e tem dois perfis de casal. O perfil de casal que quer ficar na mesma turma e o perfil de casal que quer ficar em turmas separadas. Então, vai muito do perfil do casal. Não gostam de se expor um na frente do outro, ou os que gostam de rir junto e chorar junto, e tá tudo certo. Porque não é fácil, né? Tudo é um treinamento. Tudo é um treinamento, tudo é oratória, inclusive pra brigar em casa, né? Pra brigar em Tem casa. que ter argumento. Tem que ter argumento. E tem que Senão... saber expor o argumento também, Exatamente. né? A gente trabalha na Vox argumentação convincente. Então você tem que ter opções e repertório pra você discutir. Então tá lá o maridão e você quer sair jantar, tu tem que ter argumentação convincente com ele, né? Então oratória é pra todos os âmbitos da vida. Quais outras, digamos, matérias, não sei como é que eu chamaria, matéria? Pode ser. Módulos. Tem na Vox. Ixi, vamos ficar um tempão aqui. Tá, conta os mais legais. Mas basicamente a gente trabalha 4 pilares, tá? O pilar da desinibição,
onde nós vamos trabalhar a naturalidade, o contato visual, porque melhor do que você ser perfeito é você ser natural. As pessoas, elas confundem muito a perfeição em copiar as pessoas. Então eu vejo o cara que tem sucesso e eu quero falar igual a ele, agir igual a ele, mas as pessoas percebem quando eu sou natural e quando eu não sou. Então a gente trabalha a naturalidade. Eu quero que você seja você e a gente explore o melhor de você. Talvez o teu estilo é um estilo mais comediante, um estilo mais alegre, então não adianta te colocar uma roupagem séria. As pessoas vão ver que não é você. Então a gente trabalha o perfil da desinibição, que é a naturalidade, contato visual, você se desinibir. Por quê? De 100% da nossa comunicação, 93% é não verbal. Ou seja, é o que não é falado, mas é entendido. 7% é verbal, aquilo que eu falo. É por isso que mais importante do que eu digo é como eu digo. As pessoas, às vezes... Falo isso. Não é o que você diz, é como você diz. Isso aí. E isso, na verdade, engaja muito com o relacionamento até mesmo. Às vezes tu tá estressado, não é que você feriu com as palavras, você feriu com a maneira que você diz. Isso serve para uma empresa, a pessoa não sabe passar feedback, digamos assim. Às vezes ela tem razão, mas a maneira que ela passa, ela perde a razão naquilo que ela tá falando. Então 7% é verbal e 93% é não verbal. Desses 93%, 38% é modulação de voz, ou seja, se eu falo mais alto, se eu falo mais baixo. Fala gritando. Oi? Fala Tá gritando. falando comigo? Não, eu que sou italiano, eu tenho dificuldade. Vocês estão vendo que É a a gesticulação, é o tom de voz, parece que a família tá brigando continuamente. E 55% é não verbal, ou seja, gestos e expressões faciais. Então a comunicação, ela vai muito além do que saber falar. Então o primeiro pilar é desinibição. O segundo pilar é a performance. Aí nós vamos trabalhar de fato, organizar as tuas ideias para você ter um início, um meio, um fim em tudo aquilo que você fala, falar no microfone, leitura em público. Aí nós vamos para um terceiro módulo, que é o módulo da persuasão. Aí a gente trabalha a questão de gatilhos mentais, a questão de argumentação convincente e tudo mais, e fechamos com o módulo de palestras. Percebam que um curso de oratória só tem um módulo de palestra. O restante é o conjunto que vai gerar um palestrante ou uma pessoa que fala de sucesso. Aí em palestra a gente trabalha memorização, técnicas para você lembrar das coisas e não precisar de um papel ou algo que fique ali lendo ou dependente daquilo. Então, basicamente, são esses 4 módulos que a gente vai trabalhar para desenvolver uma alta performance na tua oratória. Mas tem muitos outros. Na parte de persuasão tem o efeito Sarik, particularmente, que eu amo muito, que é uma maneira de você depreciar o teu produto e ao mesmo tempo falar bem dele. Tipo assim, ó, você pode comprar isso, mas tem uma ressalva que pode te trazer um malefício, mas o benefício é maior e a pessoa acaba tomando uma decisão. Então são inúmeras ferramentas que nós temos com a oratória que fazem as pessoas faturarem mais, fazem as pessoas serem mais felizes, conseguir colocar para fora os seus argumentos. Então, basicamente, os módulos que nós temos são esses. Depois tu manda um voucher aí pra nós, um cupom, porque a cada módulo desse eu fui lembrando de alguém, sabe? Eu fui lembrando de alguém, tipo, fulaninho precisa trocar o tom de voz, sabe? Isso aí. É tão ruimzinho quando alguém fala só no mesmo tom de voz sempre. Sim, Não acha? Agoniante. É a palavra. Não Agoniante. te envolve, né? sim. Não te E, envolve. na verdade, é aquela história. Nosso cérebro ele foi programado para prestar atenção por um período de tempo. Depois ele vai prestar atenção em qualquer Depois outra tu lembra do coisa. boleto, que Isso tem aí. que pagar, né? E o tom de voz é o que vai fazer você atrair a atenção da pessoa ou repelir a atenção dela, né? Então, se eu souber... Tem basicamente 4 tipos de tom de voz. A voz de ouro, a voz de prata, a voz de bronze e a voz de veludo. A voz de ouro é a voz que traz segurança, convicção. É essa voz que traz certeza. A voz de prata é uma voz professoral. Por quê? O professor ele fala há muito tempo. Então ele não pode desgastar a sua voz. Então a voz dele tem que ser basicamente num mesmo tom. Aí nós temos a voz de bronze. A voz de bronze é uma voz de drama. Eu brinco com os alunos que é a voz da minha esposa quando ela quer meu cartão emprestado. É uma voz de drama, é uma voz que ela vai gerar essa inquietação, tá pedindo. Por favor. E o último é a voz de veludo. A voz de veludo, na verdade, é a voz pra gente fazer uma prece, digamos assim, uma oração. É uma voz humilde. É uma voz que vai gerar essa humildade
reconhecer que eu preciso ser melhor, melhorar. Então tem esses 4 tons de voz e sempre que eu vou falar eu penso, que tom de voz eu uso agora? Eu preciso gerar essa certeza, essa convicção, ou eu vou falar por muito tempo e preciso reduzir um pouco a minha voz, ou vou te pedir alguma coisa, então eu tenho que usar uma voz de drama, ou então eu vou reconhecer que eu errei. Então, São toda a- vez que nós estiver conversando agora, eu vou Tu vai fazer... prestar atenção. Vai Essa ver voz aí não me pega. qual marcha da voz ele tá. Boa. Marcha, Marcha essa da Boa. voz, exato. A depender do contexto. Exatamente. E hoje, no cenário atual, quem são quem é o público que mais procura a Vox, que mais procura melhorar a oratória? É jovens, são profissionais que recém entraram no mercado de trabalho, ou são empresários já com tempo de trabalho, ou são os políticos? Olha, as pessoas que mais buscam a Vox são as pessoas que querem sucesso. Ai, que genérico. Que genérico. Calma, nada, não calma, respondeu eu vou nada. explicar. Assim, é muito difícil dizer quem busca a Vox, porque hoje a gente atende desde adolescente até 80, 90 anos de idade, pessoas que querem talvez por uma realização pessoal falar bem. Mas sim, são geralmente profissionais que querem subir de cargo, um exemplo. É um diretor que quer se tornar CEO. Ele sabe que ele precisa dominar a oratória, senão ele vai conseguir. Ou é o comercial que precisa vender mais. Então a gente trabalha com pessoas numa posição de liderança que querem se destacar. Mas isso não é impedimento. A gente já atendeu de todos os públicos, já atendemos de todos, principalmente agora, Por que que ano tu riu? eleitoral. Onda, por que que tu riu? Não, Coisa boa. Ano eleitoral foi assim, ao mesmo tempo que muito bom, foi um show dos horrores. Sem falar, sem ter linha política aqui. Mas a gente atendeu, assim, políticos que não sabiam as suas propostas. Tá, você quer ser vereador, então me diga uma proposta sua. Aí não tem. Eu acho que um grande problema, não entrando nesse viés, que senão Não a entrando, gente mas vai. já entrando. Senão a gente vai ir muito longe, mas é que hoje as pessoas são elegidas por popularidade e não por propostas. Esse é um grande problema do Brasil. As pessoas se elegem porque o cara é popular, mas não porque ele tem propostas. E eles buscam a oratória para preencher essa falta de propostas. Então o cara quer ser o que fala bem, o que fala bem, o que fala macio. Mas por trás tem que ter um conteúdo também, não adianta só a oratória. A oratória ela vai potencializar o que você já tem dentro de você. Ponto final. E a gente pode ser famoso por tudo, né? Por coisas boas, ruins e Exato. aleatoriedades, né? Exato. Eu observei esse caso com o Tiririca, não sei se tu lembra. Eu ia falar, mas eu Pior fiquei do que quieto tá, sobre esse caso. Não, ele não é daquilo, então vamos... Pior do que tá? Pior que tá, não fica, né? Justamente. E eu acho que a gente gosta, as pessoas gostam de votar, talvez pensando que, eu te conheço, não sei nada de ti, mas isso daqui é uma pessoa de poder mandar, entre aspas, alguma coisa, eu conseguir um benefício através de Isso, você, né? muito. E aí ela não foca naquilo que realmente importa, que é pro todo, né? E se tu tem capacidade de fazer as coisas, Sim. E na verdade, sim, se você tiver algum conteúdo e tiver boa oratória, você foi. se foi, ninguém te segura mais. Mas se você não tiver conteúdo e só tiver uma boa oratória, o pior é que as pessoas também vão te comprar. Mas daí elas vão lá na frente perceber que o gato era uma lebre, na verdade, né? Então, assim, a oratória ela é uma ferramenta boa pra quem tem conteúdo. Olha só. Não dá pra disfarçar conteúdo ruim com embalagem boa, então. Isso aí, não dá. Na verdade, eu posso até comprar no primeiro momento. Mas Mas depois que eu uso, a coisa não é... E, por exemplo, como que você faria um autoteste, digamos, pra quem tá assistindo a gente, pra saber se a pessoa precisa fazer um curso de oratória? Ou se ela tá com a oratória ruim? O que ela tem que identificar nela pra ela saber que ela tá na hora? Olha, se você é uma pessoa que procrastina, se você é uma pessoa que tem milhões de pensamentos e não consegue organizar as tuas ideias, se você é uma pessoa que vai falar em público, talvez o público pode ser 2, 3, 5, 10, 1 milhão de pessoas, e vem aquelas borboletas no estômago, a mão soa, você esquece. Se você é aquela pessoa que já ligou o teu celular, gravou 5 vídeos e não postou nenhum, a oratória é pra ti. A Vox te espera. A Vox te espera. E onde é que ela te encontra? Ligue no... Onde é que eu acho a Vox? A Vox2U você acha no Instagram hoje, é @Vox2U Passo Fundo, e se você disser que você viu aqui no Vem Cá Podcast, a gente vai conseguir ainda um benefício lá. Eu gosto disso. Agora, Faça favor meus de ir lá e largar dar o carteiraço. Dar o carteiraço. Esse é o teu momento. Meu Deus. Aproveitando que esse é teu momento que tu já descobriu que tu precisa fazer um curso de oratória, eu também vou te dizer outra coisa que tu precisa, né, Rê?
Tá na hora dessa pessoa que tá assistindo fazer o quê? Dá Aquele um tapa no onde? like. Dá um tapa no like. Olha, a gente já entregou um monte de conteúdo. Eu estou aqui só Não, absorvendo. uma aula, né? Uma palestra. Aulas cria. Não tem cachê, tá? Só pra contar. Ah, É só um abraço. No máximo um É abraço. só um abraço. E o brinde que tu já descobriu qual que meu é, né? Deus. Mas vai vir outro. Elas estão preparando lá. Ó, A Dani disse que foi comprada, ninguém no mercado, né? Alguma um coisa. saco de paçoquinha aqui. Vai ser bem bom. Mas que as então, pessoas nos pessoal, acham, meu isso bem? aí. Nós estamos no @podcast Vem Cá, lá no Instagram, no TikTok e no YouTube. Também você pode ouvir a gente no Spotify, né? Pra quem gosta só de ouvir o áudio, a gente tá lá também. Nas terças-feiras a gente tem um episódio às 20 horas. Isso, dona Renata. Isso aí. Bora seguir aqui pra nós? Vamos lá falar agora sobre uma coisa que toda empresa tem. Toda empresa precisa e muita gente faz errado. Marketing. Qual que é a estratégia de marketing da Vox? Ixi, complicado. Alô, setor de marketing! Alô, eu posso chamar os universitários Pode. aqui? Bom, na verdade, hoje a gente trabalha muito com indicações. O carro-chefe da Vox é indicação. Por quê? É um produto que funciona. Então, o melhor pra mim é ter alguém que viu a tua transformação e quer ser transformada também. Então, o nosso marketing é muito forte nessa questão de indicações para que os amigos dos nossos alunos eles possam ter essa experiência Vox. E, óbvio, a gente tem que sim ter o tráfego para todas as demais ferramentas. Mas hoje a gente trabalha muito forte em indicações. Isso, na verdade, é para toda e qualquer empresa, né? Se você tem certeza que você tem um bom produto, nada mais justo do que a pessoa que comprou de você indicar outras pessoas. Eu acho que isso torna um networking forte, porque são pessoas qualificadas para comprar o teu produto e são pessoas que vão, de fato, ter uma transformação. Então, o marketing, hoje, eu me preocupo muito com a... Como é que eu posso dizer? Não é qualificação, mas que o aluno diga que tá bom. Com feedback. Um feedback, Isso, um feedback retorno, positivo. Isso aí. Que o aluno possa dizer, bom, foi tão bom que eu vou indicar 10 amigos meus que vão fazer. Então, hoje o nosso marketing é basicamente focado nesse perfil de pessoas. Dá uma boa social. experiência. É uma Dá boa uma boa experiência, a pessoa sai experiência. falando por aí. Sim. E tu sabe que foi feito um estudo que as pessoas, elas recomendam negativamente 10 vezes mais do que positivamente. Pior que é verdade, né? Aquilo que, tipo, tu acerta 1000 vezes não fala nada. Mas tá? as avaliações do iFood, a mim não me dá vontade de botar positivo. Aí faz um ruim pra mim. Nossa, Tu já vem aqui fez. dentro. Dá Por que vontade de isso? classificar negativo. Por que isso? Tu sabe dizer? Sobre o quê? Por que essa vontade de falar negativo. mal em vez de falar bem? Olha, não descobri, mas eu acho... Isso não tem nada a ver com oratória, tem a ver com psicologia. oratória. Mas eu acho que a gente quer fazer parte de um grupo, tá? O ser humano tem esse senso de grupo. Então, quando a gente diz que não é bom e para outra pessoa não comprar, a gente, de fato, a gente tá se engajando com aquele público ali. Então... Querendo deve ser ajudar, por né? isso. Eu acho que querendo isso ajudar aí. pro outro não. Eu quero que alguém, poxa, eu não comprei. Não foi legal pra mim. Isso aí. Que coisa, não? Eu, É, não, penso, tem eu a, penso no sentido da ajuda. não tem a ver com oratória, né? Tipo, tem a ver com psicologia, talvez. Justamente. Mas é vendas, né? É, vendas, é é vendas. vendas. É vendas. Meu Deus. E pro futuro? O que tu enxerga lá no horizonte da Vox? Meu Deus, muita coisa. A gente tá com um plano muito forte agora pro próximo ano. A gente quer expandir ainda mais, por mais que a oratória, minha opinião, Vitor, a oratória ela é presencial, tá? Nada contra, mas eu não acredito que um curso online, você na frente de um computador vai desenvolver a tua oratória. Porque para você desenvolver a tua oratória, precisa de uma palavra, exposição. Se você não se expor, você vai ser a mesma pessoa. Tu pode passar o dia inteiro no computador. Aí tu vem procurar oratória porque você quer se comunicar com as pessoas, mas continua na frente de um computador. Eu não compro muito essa ideia. Você pode entender, sim, os termos técnicos, você pode entender o conceito, mas a prática da oratória é presencial. Então, isso, de certa forma, acaba nos limitando um pouco, porque eu preciso entregar o meu produto presencialmente. Mas os planos da Vox, sem dúvida, é expandir cada vez mais, nichar para nichos específicos, oratória para advogados, oratória para médicos, oratória para empreendedores, porque assim a gente consegue tratar as dores individualmente de cada um. Específicas. Isso, porque o advogado precisa de um tipo de oratória. O empreendedor precisa de outro.
Então, cada um precisa de uma coisa. Por mais que o conceito em si de oratória é o mesmo, mas tem técnicas e ferramentas que uns precisam mais do que os outros. Tu acha que online não funciona, mas e um híbrido? Não diga que não funciona, Não. não coloque palavras na minha boca. Tá, desculpa, não bota oratória na minha boca. Mas e um híbrido? Um formato híbrido? Porque deve ter a parte teórica ali, É o que eu né? digo. Você pode sim entender a técnica online, mas a prática ela tem que ser presencial. E isso faz parte do plano de vocês ou é segredo? A Vox é bem prático, né? 100% prático. Foi o que ele falou no início. Sobe no Mas é pro palco. futuro. Pro futuro, pro Ô, futuro. senhora. Vai que muda, vai que Vai muda. que muda, vai que Não. muda. Se mudar. Porque assim, hoje a gente lida muito com a falta de tempo das pessoas. Se eu não me adequar a isso, eu vou ficar obsoleto. Então eu preciso sim fazer com que as pessoas otimizem o tempo delas, talvez no online, entendendo a técnica, e no presencial ela vai praticar aquela técnica que ela aprendeu. Então a tua ideia é válida, não é uma má ideia, não. Então eu quero percentual. Ah, com certeza. A ideia- 0.0001. Já é o é de muita coisa, é melhor Boa, que isso aí. zero, né? Vai ser o módulo P. De Poliana. Fica na alma. Boa, Módulo isso P. aí. Boa, verdade. Falando agora sobre franquia, sobre negócio, sobre expansão, Sim. tá? Esse modelo da Vox, ele já vem da franquia? Ou você, como um franqueado, você pode personalizar, digamos? Você pode botar as suas características ali. Bom, desculpa. Geralmente franquia, ela nos dá todo o passo a passo. Mas a Vox, ela nos dá autonomia para exercer como a gente bem entender. A Vox existe hoje há mais de 10 anos no mercado. Então é uma franquia que ela já é testada, já foi aprovada, por isso que já tem mais de 200 unidades. Então eu não posso ser hipócrita de querer mudar tudo. Revolucionar. Eu não posso reinventar a roda, porque se tem 200 unidades fazendo e estão dando certo, opa, funciona. Mas é óbvio que eu posso dar o meu toque especial e mudar algumas modalidades, personalizar para minha região também, que isso muda muito de região para região. Então, por mais que é uma franquia, hoje a Vox nos dá autonomia para fazer muitas coisas dentro do modelo de negócio. Agora pode ser uma pergunta bem boba, mas foi alguma coisa que me Não, passou se agora. veio Pode não é perguntar. bobo. Se veio não é O bobo. sotaque, ele é algo que eu preciso controlar quando eu vou ter uma boa oratória ou eu posso puxar o R à vontade? Na verdade, Na depende verdade. do teu público. Depende do teu público. Se o teu público é um público que fala dessa forma, talvez eles não vão se conectar você não falando. Mas isso não é uma regra também. Tu tem que estar muito sensível ao que está acontecendo. O problema de boa parte da população hoje se chama vício de linguagem. Né? I. Tu julgou a nossa oratória? Não, eu ainda Né? não parei Quando pra ele pensar. entrou. No momento que ele entrou, ele começou. Enquanto ele tava na rua, não. Mas assim, isso é um grande problema hoje, vício de linguagem. Isso você tem que se preocupar. Você fica repetindo a mesma coisa várias vezes. Isso é O que eu problema de faço pra oratória. fugir do an? Porque o an, às vezes, é só assim um momentinho de eu pensar. Na verdade, é a organização de ideias. Tu tem que organizar as tuas ideias de uma forma que fique lúdico e prático pra ti. Pra que tu não dependa daquele... Ou talvez fique em silêncio, dá uma pausa só. Não dá espaço pra ele. Pode parecer pausa dramática, mas é melhor do que eu falar todo Tá momento. repetindo o tempo inteiro. Então, esqueceu? Continua falando. Menos o an. Menos o não, tira o pelo amor de Deus. Viu? Eu sempre adorei a tua oratória. Eu Meu não Deus. posso negar. Fã número 1. Número 1. Eu e a minha bandeirinha aqui, ó, de fã número 1. Tem alguma prática, algum hábito teu que tu faça pra manter a tua oratória? Olha, aquecimento vocal é a chave pra toda pessoa, na verdade. Todo ser humano deveria aquecer a voz. Não sei se vocês fizeram isso antes do programa. Óbvio que sim, falando muito, boa. conversando, trocando figurinhas, né? Não sei se esse é o Nesse momento que a gente aquecimento, acordou. mas a Mas gente assim, tá ali, ó. o aquecimento vocal é primordial para você ter uma boa oratória. E o aquecimento vocal inclui você respirar. A respiração é o que vai controlar a tua ansiedade. Tá nervoso, tá ansioso, respira. Só que não é uma respiração que você faz no teu tórax. É uma respiração que você faz no diafragma. Então, quando eu falo para os alunos, respira fundo, eles enchem o tórax. Tá respirando errado. Você precisa encher o diafragma como um balãozinho. Você enche só a barriga e solta. Essa é a respiração que vai controlar a tua ansiedade. Porque ela vai mandar mais oxigênio pro teu cérebro e vai fazer com que o teu raciocínio fique mais rápido. Então, o primeiro passo do aquecimento vocal,
é a respiração. Olha eu respirando aqui. Agora tu começa a pensar na Eu acho que respiração. agora não seria bem a hora de aquecer, né? É tarde Tudo bem, demais. antes tarde do que Desaquecer agora a voz. nunca, né? E também tem isso? Tem desaquecimento de voz. Tem. É o mesmo processo? Na verdade, sim e não. Algumas coisas são iguais, mas mudam. Porque o aquecimento vocal é o que vai preparar a tua voz para que você entenda o que a pessoa tá falando. A gente tem muito problema de dicção, principalmente de manhã cedo. Quando a gente acorda, essa parte tá rígida. Então, as pessoas não entendem o que você fala. Então, tem alguns travas-línguas que a gente usa para que venha trazer mobilidade para essa área. Então, o que eu faço que me dá uma laboratória, boa parte do dia, é aquecimento vocal. Ah, me lasca ter que treinar agora até aqui. Cedinho, acordar e já sair treinando. Já sai treinando e trava a língua. Pra tracrá, petrecré, petricri, protrocró, protrucru. Oi, tudo bom? Não consigo falar isso. E vai treinando, e assim que vai. E daí tem as posições de poder, mas daí a gente entra numa linguagem corporal, né? Inclusive, recomendo um TED, pra quem não assistiu, chama Presence, da Amy Cuddy. Ela vai falar sobre como o poder da nossa postura influencia o nosso cérebro. Então, se nós estamos com uma postura retraída, a gente vai ficar triste. Se estamos com uma postura mais elevada, a gente vai estar mandando uma posição de poder. Então, sempre quando eu vou falar em público, eu procuro cuidar da minha postura antes de subir ao palco, principalmente, ou antes de dar uma aula, que seja, eu procuro me posicionar, fazer uma posição de poder e respirar fundo. É isso que vai te dar uma laboratória. E lá na Vox é uma equipe com vários professores? Como é que funciona a equipe da Vox? Sim, hoje nós temos vários treinadores, inclusive eu quero mandar um beijo, não sei nem se posso. Pode, Mas tá aí, né? Mas já comecei, né? Eu quero mandar um beijo, um abraço pra toda a equipe da Vox, que tem sido tão... Eles te pediram isso, né? É o mínimo, né? Pelo amor de Deus. Então, hoje a gente tem uma equipe de treinadores, cada um focado numa área. Então, eu tenho a professora Juscelia hoje, que ela é mais treinadora de vendas, de alta performance. Eu tenho o treinador Álvaro, digamos assim, que ele é formado em jornalismo. Então, ele tem mais uma pegada de comunicação de fato, se comunicar com as câmeras, se comunicar com o público. Então, cada treinador tem a sua expertise e o conjunto é o que gera a transformação dos alunos. Que legal. Bacana. Que legal, né? Rê, tem alguma pontuação aí? Porque eu tenho mais uma última pergunta. Pode, fica à vontade. Posso pedir uma dica rápida, assim, pra quem precisa melhorar a oratória sem fazer o curso? Tem como? Olha, sem fazer o curso não tem, Rezar mas... de noite. Tipo assim, Ela reza pra Deus de noite. Algo pontual, que agora eu posso fazer e que já vai me dar um resultado. A postura seria algo? O que eu posso te dizer que é o aquecimento vocal, faça a respiração, faça trava-língua, assim, na internet, um ninho de mafagafos, você pode fazer isso aí. E postura. Se posicione sempre antes de falar e lembre-se da palavra-chave, preparação. Se prepara. Se você não se preparar, não tem curso de oratória no mundo que vai te dar uma boa oratória. A pessoa tem que ir lá com a boa vontade também de fazer, né? Não, na verdade não precisa nem ter boa vontade, porque a gente Chegando já lá, pegou só entrou lá gente que dentro não tinha boa vontade. e Mas transformou. se você colocar em prática a técnica, não tem como dar errado, gente. E tu falou ali de um senhor, né, de 65 anos, isso? Isso mesmo. E um pai e filho. Isso foi uma transformação profissional e uma pessoal. Isso aí. Tem mais algum case que, tipo assim, quando tu fala, tu lembra? Meu Deus, na verdade, a gente teve uma formatura agora há poucos dias e o nosso aluno, ele trabalhava no comercial e ele ganhava em média de 50, ele fazia um faturamento de 50 mil reais, em média. Na segunda aula, que ele aprendeu argumentação convincente, e foi para 500 mil reais. Meu Deus! Uma boa oratória. Vamos trazer ele pra trabalhar pra gente. Me deu o contato desse moço. Na verdade, eu já Então- pensei em como é que faz a matrícula. Então, a oratória, ela vai impulsionar de fato aquilo que você faz de melhor. Então, não é eu falando, é os alunos contando. Tem uma outra aluna, na verdade, foi umas 2 semanas que ela contou isso, que ela nunca tinha gravado um vídeo pro Instagram. Ela gravou um vídeo pro Instagram, no segundo dia ela fez 3 vendas. Olha. Nunca tinha vendido um prego pelo Instagram, mas ela postou e vendeu. Então, assim, faça. Pode não estar perfeito agora, mas faça. Quando você, no decorrer do tempo, vai se tornando perfeito. Porque se você não se posicionar no digital hoje, você vai ficar obsoleto. Vai ficar pra trás, né? E você vai se posicionar no digital através de uma boa comunicação e oratória. Não adianta só colocar sobre a tua empresa. As pessoas não compram de empresas, elas compram de pessoas.
Se não tiver uma trabalhar com pessoa lá... É difícil, né? Tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre A compra é pessoas. sobre pessoas. A venda sociedade é sobre isso, né? pessoas. Estamos Mari, em ninguém me contou sociedade. isso antes. Se eu pudesse. Viver reclusa Brincadeira, nas brincadeira, eu É, adoro Ilhas pessoas. Maldivas. Hã? Se pudesse viver reclusa nas Ilhas Maldivas... Ah, seria bom, né? Pra isso eu preciso das pessoas, pra trabalhar bastante, faturar bastante. Não, em todos os Isso âmbitos aí. tu vai ter que trabalhar. Então agora, resuma pra gente numa frase. Meu Todo o Deus. teu episódio consegue? Ah, te peguei no Deus. improviso. No improviso, podemos improvisar. Se prepare. Se prepare. Você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. E esse medo de falhar só vai ser vencido através da preparação. Então se prepare, não vá com medo, se prepare. Fica aí a minha dica e é de graça essa. As próximas eu cobro. As que são lá na Vox, tu As que são cobra. na Vox eu cobro. Então finaliza pra gente dando o arroba de novo da Vox e o endereço, porque eu posso ir pessoalmente lá, não posso? Pode, nós temos o melhor café da cidade, por favor, vai lá. Nossa, isso é uma boa promessa, hein? Ó, a gente batendo lá Bom, amanhã. o arroba da Vox é arroba Vox2U Passo Fundo. E o nosso endereço é Rua Fagundes 6, 825, bem em frente ao estacionamento do Marista Conceição. Facinho de achar. Mas facinho. facinho de achar. Bem no Eu centro. já sei onde é que é aqui. Na minha Já foi cabeça. lá? Na minha cabeça. Mas ele falou onde é que é, ele já... Ah, tu mentalmente já Mas chegou Mas ela vai lá, ir né? agora lá. Tomando um cafezinho, tá lá Com dentro. certeza falou café, eu já tô lá. Meu Então Deus. vende o nosso café aí, vende o nosso episódio. Paga os nossos boletos. De quais? Todos, aqueles que pingam dinheirinho na nossa conta. Fala dos nossos patrocinadores. Eu vou falar então da Ágil. Precisou? Seja ágil. Dani Simplício Fotografias. E aí eu me perdi. Ih, que a narrativa foi com... A oratória foi com Deus. Uma fotografia e estratégia para marcas visionárias. Essa você não vai errar, porque é a Arquipoli Brus Amarelo. Arquitetura individualizada para você pertencer ao seu espaço. Olha a bicha boa mesmo, né? Bendita Genita Atuaria. Amor e carinho em cada traço. A gente também tem outras empresas que estão com a gente, né, Rê? Eu queria mandar um abraço especial para elas. A Nova Era Administradora de Condomínios, a Rede Automatiza, Briancini Tintas, Lemes Engenharia e a Odd Games. Isso, né, Rê? Gostou da experiência, Vitor? Foi bom a nossa oratória? Extraordinário. Espero ter Nossa, contribuído. isso aí hein? foi uma avaliação boa, né? Foi bem boa, passem amanhã. Tá? Que o Foi bem desconto- bom. Eu ia dizer no maior. off, né? Mas tu já tá avisando, então. Tu ia falar no off, Eu ia né? dizer no off e recomendar umas dicas. Mas o pessoal que quiser falar aqui, ó, tá gravado. Quem Tá, por quiser ir favor. lá fazer o curso, falaram que vai ter um Temos brinde. desconto. É, falaram que vai ter um negocinho lá pra Show, você. pode ir. Então, Oportunidades, grandes oportunidades. isso aí. Chega lá e diz que tu conheceu a Vox pelo podcast Vem Cá. E a gente espera num próximo episódio, né, Rê? Isso aí. Até mais. Tchau. Tchau.